Fala, gente, beleza? Aqui é o Perro quem vos fala. Voltamos aqui para mais uma aula do nosso curso aqui. Vamos estar falando hoje aqui sobre um pouquinho de figuras gráficas. Eu não costumo usar figuras gráficas no meu dia a dia, tem diversas. Eu vou estar falando algumas mais por cima aqui, não vou nem mostrar no gráfico, porque eu acho que não compensa. Estou ensinando da maneira como eu acho melhor, tá? Então, tem algumas delas que não é muito comum você ver, então acho que não compensa a gente ficar perdendo tempo estudando, e eu acho que mais atrapalha do que ajuda a gente levar elas em consideração. Ah, eu vi essa figura gráfica, vou operar em cima dela, pelo que eu aprendi. Até funciona, mas eu não gosto muito, tá? Deixa eu começar. Hoje o vídeo vou tentar ser mais breve, só para a gente falar sobre essas figuras. Na verdade, eu vou falar bastante, somente sobre duas que eu gosto muito. Na verdade, uma é figura e outra é um padrão em cima dessa figura. As duas estão coligadas, tá bom? Que é a bandeira, e depois em cima da bandeira a gente vai falar do breakout e o power breakout, tá bom? Deixa eu começar para vocês com algumas figuras aqui que a gente identifica. Eu vou desenhar aqui para vocês, só para vocês terem conhecimento, tá? Mas eu não vou ficar mostrando no gráfico porque a gente não usa no dia a dia. A primeira delas, vai ser só a sigla: ombro, cabeça, ombro. Todo mundo chama de oco. Então, o gráfico está vindo, está subindo, afundou, subiu de novo, afundou, subiu, afundou. Vai traçar a base dele aqui. Então, tem que ser exatamente isso. É um ombro, uma cabeça e um ombro. Então, é esse padrão aqui que você vai ver no gráfico, os candles aqui formando, entendeu? O que o pessoal costuma fazer? Pegar a cabeça dele, pegar toda essa região aqui dele e vai espelhar para baixo, como alvo, porque depois o gráfico ele vai romper, algumas vezes vai direto, algumas vezes ele faz um pullback na linha de rompimento, a linha de pescoço, que todo mundo fala, e depois vai até o alvo. Tá bom? Esse é o ombro, cabeça, ombro. Temos também o okoi. Ombro, cabeça, ombro invertido. É a mesma coisa. Porém, é um padrão gráfico assim. Um ombro, uma cabeça e um ombro. Vocês podem reparar que a similaridade deles são o quê? Sempre a cabeça tem que ser mais alta que os ombros, e aqui também, a cabeça mais alta que os ombros. O que você faz? Pega a linha de pescoço aqui, pega toda essa região aqui, o tanto que desceu, você espelha para cima esse tanto que subiu. Pois quando ele romper, às vezes vai direto até o alvo, ou ele faz um pullback e depois vai até o alvo, tá bom? É bem superficial, só para vocês conhecerem. Bom, não vou ficar mostrando porque é muito difícil identificar, ainda mais em gráfico intraday, que é gráfico de 5 minutos, de 15, tá? Às vezes a gente encontra bastante esses padrões em ações. Tá? Às vezes também vai ter o fundo duplo ou topo duplo. Na verdade são duas cabeças assim, ó, topo duplo ou fundo duplo. A sistemática é a mesma, você pega toda essa região que ele subiu e replica ela para baixo. E aqui na alta também, toda essa região, você vai replicar para cima. É bem básico. Por exemplo, aqui, ó, no índice. Você pode identificar aqui, ó. Tá vendo como é difícil identificar? Aí você pega toda essa região aqui, a partir do momento que rompeu, e traça, replica ela para cima. Eu não gosto muito disso, de ficar... Funciona. Você olha aqui no gráfico, tem, mas é muito difícil enxergar. Por exemplo, aqui teria, ó, uma espécie de ombro, cabeça, ombro, tá vendo? Ah, detalhe, quando você vê isso aqui, um ombro, cabeça, ombro invertido, aqui no caso, ó, ele tem que vir em um fundo, então o gráfico tem que vir descendo e ele tem que se encontrar numa região de fundo. E quando é um ombro, cabeça, ombro, ele tem que vir em uma região de topo. Então ele tem que vir numa região de topo. Se você encontrar no meio do gráfico, não serve. Por exemplo, aqui ele está no meio do gráfico. No meio. Porém, um micromovimento, né? Ele veio aqui num fundinho, ó. Ele fez um ombro, cabeça, ombro. Por que eu não gosto? Ó? Se a gente fosse replicar aqui no rompimento, ele fez o pullback, deveria subir. Toda essa região aqui não subiu. Por isso que eu não gosto. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Lógico, quanto maior o time frame, maior
representa cada tempo, cada candle, né? Ele respeita mais. Então, por exemplo, você vem aqui no gráfico diário de uma ação, por exemplo. O foco do nosso canal não é ações, mas eu teria que procurar em ações, porque ações é gráfico diário, ele respeita mais. Cada candle desse é um dia, tá vendo? Teria que vir algumas ações aqui para mostrar. Por exemplo, aqui em uma ação tem um fundo duplo, ó. Tá vendo? Se replica aqui esse tanto para cima. Nesse caso funcionou, tá vendo só? Ele rompe, faz um pullback e vai. Funcionar, funciona, gente, mas eu não vou ficar aprofundando aqui porque eu não gosto muito, tá bom? Eu vou vir aqui, agora eu vou falar sobre... tem um outro padrão também que seria um triângulo. Então, o preço, às vezes, ele vem fazendo isso, ó. Vem subindo, por exemplo, aí ele começa a fazer isso. Topos mais baixos, fundos mais altos, ele começa a funilar, fazendo um triângulozinho, para depois romper. É um padrão que vocês vão encontrar na alta e na baixa também. Só que eu teria que aprofundar esse estudo aqui com vocês, porque existem triângulos simétricos, triângulos assimétricos, entendeu? Então, ele encaixa um pouco do que eu vou falar agora também, que são as bandeiras. E existem bandeiras, bandeirolas. Vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar várias denominações e vários tipos. O que a gente vai estar falando agora é a bandeira. Por exemplo, na alta. O preço vem subindo. Aí ele chega numa região que ele começa a fazer isso. Eu vou mostrar no gráfico, vocês vão entender melhor. Por que bandeira? A gente vai traçar aqui. O que isso aqui parece? Uma bandeira, ó. Uma bandeirinha. Tá vendo? Qual que é a lógica por trás disso? Quando ele romper essa região que ele fez essa correção, não deixa de ser um pullback, tá vendo? Veio, fez um pullback e foi embora. Só que ele lembra muito o formato de uma bandeira. Quando ele rompe, via de regra, a gente pega toda essa pernada aqui, esse espaço, e a gente replica a partir do fundo que rompeu para cima. Seria o alvo. Eu não considero traçar esse alvo. Funciona, mas eu não considero. Eu uso apenas para identificar uma correção. Ó, tá fazendo uma bandeira aqui. A gente vai usar muito esse termo no dia a dia. Ó, o preço tá bandeirando. Tá fazendo uma bandeirinha. Tá bom? Deixa eu mostrar para vocês aqui alguns casos de bandeira. Vocês vão entender. Que nada mais é que um movimento corretivo. Por exemplo... também vale para baixa, tá? O preço vem caindo. Aí ele faz assim. Tem que ter essa inclinação para ser perfeita. Às vezes vai ter mais inclinação, às vezes vão ter menos inclinações. Mas, quando é na baixa, tem que ter essa inclinação, e quando é na alta, ela tem que ter essa inclinação aqui. Tá bom? Sempre contrária. Por exemplo, a gente vai pegar a ferramenta aqui, ele veio subindo. Então, a todo instante, você pode identificá-la. Por exemplo, aqui, ó, você usa essa ferramenta, ó, topo e fundo. Não deixa de ser uma bandeirinha. Aqui também não deixa de ser uma bandeira. Só que ela é muito íngreme. Tá vendo que nem pegou no fundo de novo, foi embora. Esses exemplos aqui não estão legais. Deixa eu achar outros. Vocês vão identificar todo dia. Por exemplo, aqui é uma bandeira. Estão vendo só? O que acontece? Ele vem subindo, faz esse movimento, rompe, aqui no caso... Rompeu, fraquejou, corrigiu até ela, depois foi embora. Por que eu não gosto de pegar esse tanto aqui, que ela subiu, e espelhar ali para cima? Porque muitas vezes não vai, tá vendo? Ó? No caso aqui até foi depois quase, mas aqui já ter estopado muita gente, porque muita gente colocaria o stop aqui, que é o certo, né? Se ela rompeu para cima, você põe seu stop aqui atrás do fundo dela, e aqui teria estopado. Então eu não cogito muito esse alvo aí, não. Deixa eu achar um exemplo de baixa também para vocês. Tudo é bandeira, tudo são movimentos corretivos aqui, ó. Aqui durante uma boa parte do dia ele fez esses movimentos corretivos. Fizeram, né, perdão. Tá vendo? Isso aqui é uma bandeirinha. Isso aqui é uma bandeira, também não deixa de ser. Isso aqui também é uma bandeira, um pouco mais inclinada, mas não deixa de ser uma bandeira. Tudo tá sendo por cima aqui, não tô sendo perfeito, tá, gente? Isso aqui é como se fosse uma espécie de bandeira. Tá vendo? Sempre ela corrige e rompe. Tá? Eu vou ter que dar exemplos para vocês hoje aqui.
em ações, para vocês verem. Ela aparece muito em ações também. Intraday aqui ela costuma aparecer, mas em ações ela aparece bastante. Ó, um exemplo aqui, contrário. Isso aqui tá até bonitinho, ó. Vocês vão ver muitas vezes isso. Ó, tá vendo? Ela vem caindo, faz uma espécie de lateralização nesta inclinação que eu falei para vocês, rompe, faz o pullback, continua caindo. Aqui já no caso teria feito uma bandeirinha para cima, tá vendo? Mas ele fez um pullback aonde, ó? Nela. Então ela é uma espécie de LTA também, tá vendo? Ó? Uma LTA, uma LTB, uma linha de tendência que você traça e usa ó, a seu favor. Não só pegando isso aqui, esse topo e fundo e replicando a partir do momento do rompimento, que foi esse fundo aqui, ó, que rompeu. Você teria que replicar esse mesmo tanto aqui, ó. Nesse caso foi. Você pega todo esse espaço que desceu e replica aqui. Entendeu? Você replica a partir do momento que rompeu. Ó. Se rompeu aqui, então você tem que pegar esse fundo e replicar daqui até aqui. Mas eu uso a meu favor dentro desse contexto, ó. Fez correções nela. Então, uma linha que pode ajudar, porque o movimento clássico dela nada mais é que esse, gente. O preço faz isso. Você traça aqui só para ficar visualmente fácil de entender. Quando ele rompe, muitas vezes ele vai fazer um pullback e depois ir embora. É uma linha. Era um suporte. Quer dizer, era uma resistência. Rompeu, virou um suporte. Tá vendo como é dentro do mesmo contexto que a gente veio trabalhando nas últimas aulas? Lógico, vão ter diversos tipos de bandeiras, algumas mais inclinadas, menos inclinadas, mas você pode identificar esse padrão. Tá vendo aqui, ó? No caso, não foi uma bandeira, mas pouco inclinada. Ó. Tem que treinar o olho, gente. Isso aqui é uma bandeirinha, ó. Rompeu, nem fez o pullback. Aqui seria outra bandeira. Ó. A gente usa o termo que significa bandeirar. O preço está bandeirando. Aqui é uma bandeirinha também. Só. Muitas vezes, às vezes passa um candle, volta. Não precisa ser perfeito, você precisa entender o contexto dela. Tanto para alta quanto para baixa, gente. Ó, isso aqui é uma bandeira muito inclinada, para mim, mas é uma bandeira. No caso, vamos ver se teria ido. Ó, se replica esse fundo até o topo máximo dela, replica do fundo que rompeu. Ó, tá vendo? Funciona, mas eu não uso no dia a dia porque algumas vezes vão dar errado e eu vou ficar com essa esperança, eu acho que não vale a pena, tá vendo só? Estou replicando esse tanto aqui, ó, essa pernada desse fundo até esse topo. Você pega do fundo aqui, ó, que rompeu, coloca ela. Então, foi perfeito, né? Deixa eu ver, tentar ser o máximo perfeito. Aqui, ó. Do fundo até o topo, ó, quase foi. Mas ela segue um padrão. Aqui teria sido outra espécie de bandeira para baixo. E assim a gente vai traçando. Então, ó, aqui uma bandeirinha, subiu. Então eu só uso esse padrão no dia a dia, não fico baseando em outros padrões. Às vezes não ativa, ó, porque aqui estava fazendo uma espécie de bandeira, porém foi embora. O porquê da inclinação? No caso da alta aqui, ela tem que ter esta inclinação. No caso da baixa, tem que ter essa inclinação. Vocês vão entender por quê. Porque do contrário é uma deriva. O que é uma deriva? Ela vai reverter a tendência. Então, é muito comum as pessoas no início confundirem deriva com bandeira. O que seria uma deriva? O preço vem subindo. Aí ele faz isso aqui, ó. Aí o pessoal fala, nossa, uma bandeira. Não, não é uma bandeira. Deriva é sinal de reversão. Ela vem vindo aqui, então significa que vai reverter. No caso aqui da baixa, a bandeira teria que ser essa inclinação, né? Aí o preço faz isso, ó. Significa que ele vai reverter. Não é 100% das vezes, mas é isso que o gráfico diz pra gente. A gente está aprendendo a ler gráfico aqui. Deixa eu ver se eu encontro para vocês um exemplo de deriva. Não é muito comum de aparecer também, por isso vai ser meio difícil de encontrar. Tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Só um minuto, gente. Ó, aqui é uma bandeirinha legal também. A ideia é juntar topos e fundos, ó. Tá vendo? Aí eu pegaria este fundo com o topo dela, replicaria a partir do momento do rompimento.
teria buscado. Aí entra aquela coisa de figuras gráficas também que eu falei, do triângulo, lembra? Ó. O triângulo é uma espécie de bandeira também. Você também pode replicar o rompimento dele para cima. Entendeu? Tanto que ela subiu aqui até aqui. Deixa eu desenhar melhor para vocês aqui. Olha só, gente. Eu não gosto, não vou aprofundar, mas só para vocês entenderem como funciona. Uma espécie de bandeirola, né? Flâmula. Algumas pessoas chamam de flâmula também. Você replicaria esse topo até o fundo até o topo dele. E a partir do rompimento, você estaria traçando o objetivo. Pode ver que nesse caso deu muito certo. É uma maneira da gente calcular métricas matemáticas. O gráfico se baseia nisso. Fibonacci são métricas matemáticas. Tá bom? Médias móveis é baseado em matemática. Então, tudo aqui é matemática. Então, por exemplo, eu estou tentando achar, gente, aqui um exemplo de deriva, mas não está fácil. Tá bom? Preciso ver se eu encontro. A todo instante, gente, até micromovimentos, tudo é bandeira, tá vendo? Ó? Tudo, gente, pega aqui, topo, rompeu, você vem aqui e põe. Olha lá, bateu. Funciona, gente, mas eu não vou ficar contando com isso não, eu prefiro ser mais assertivo. Para mim tem coisa que funciona mais no dia a dia. Às vezes não vai ativar, às vezes ativa, é um rompimento falso e ela retorna. Então, por isso que não dá para ficar contando muito com isso, tá, gente? Eu queria achar um exemplo de deriva, mas não tá muito fácil, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui só um minuto. Ó, isso aqui é uma espécie de deriva. Não é a mais perfeita, é só para vocês entenderem. O preço veio e foi deixando essa inclinação aqui, ó. Isso aqui é uma deriva, ó. A ideia por trás é que ele retome o movimento, mas no caso aqui não retomou. Vou dar um melhor exemplo. Bom, gente, tudo é bandeira. Então, por exemplo, nesse contexto, vocês poderiam enxergar que isso aqui seria uma bandeira. Que rompeu. Então, o certo seria pegar esse topo, esse fundo, e replicar para baixo. Tá vendo que muitas vezes não vai? Aqui estava no final do dia. Então, é um padrão gráfico muito complexo. Estou falando por cima aqui para a gente identificar. Que, por exemplo, seria uma deriva. Ó. O preço veio, aí fez essa inclinação que eu falei para vocês, ó, que não é uma bandeira. Caiu. Deriva. É apenas uma inclinação. Está derivando, ó. Uma deriva. Caiu. Ele parte para um movimento corretivo. Entendeu, gente? Ó, uma deriva. Deriva, perdão. Aqui. Muito complexo. Dando sequência aqui, o que a gente vai acoplar aqui junto? Já vem esses termos. Breakout, são termos em inglês. E Power Breakout. Como aplicamos eles? Vamos colocar uma média móvel de 20 períodos, que é mais comum aí no dia a dia. Agora vocês vão entender o que é um breakout e power breakout. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é um power breakout. O preço está subindo. Aí tem um ditado que até o pessoal fala que se o preço não vai à média, a média vai até o preço e vice-versa. No momento da bandeira, ele vai corrigir até onde? Até a média móvel. Então, o preço está fazendo um power breakout. Muitas vezes é isso aqui, ó. O preço vem vindo, ele vai de lado, a média vem junto aqui, ele vai até a média, se encontra com ela para depois continuar subindo. É um power breakout. Tá, mas qual que é a diferença do breakout para o breakout? Melhor dizendo, a diferença é que quando é breakout, o preço vem vindo, a média vem acompanhando, o preço vai vindo até a média. No caso do Power Breakout, que ele encontra com a média e continua subindo, faz um toque na média quando ele encosta, o Breakout, o preço vem e dá uma lateralizada e a média entra no preço junto com ele, para depois continuar subindo. Então, esse é um Breakout. Eu vou explicar melhor aqui, vocês vão entender. Deixa eu identificar aqui um padrão legal. Gente, eu vou ter que mostrar em ações mesmo, porque
um gráfico mais certinho para a gente estar analisando. Ó, a gente vai chegar aqui nisso, ó. Isso aqui é um gráfico diário da WEG. WEG, não sei. E isso aqui, ó. Isso aqui é uma bandeira. Ó. O fundo que deu início à pernada de alta até o topo, replicado a partir do fundo que rompeu. O gráfico não chegou lá ainda. Estou gravando isso aqui em abril de 2021. O gráfico não chegou. A ideia por trás dessa análise é que chegue. Aqui teria dado outro. Tá vendo como não precisa ser perfeito? Seria uma outra espécie de bandeira aqui. Pegaria o fundo, o topo e seria replicado para cima. A ideia por trás é essa. E o que podemos ver aqui? Vamos exemplificar aqui legal. Um breakout. A média veio vindo com preço. O preço foi até a média, embolou um pouquinho com ela aqui e depois continuou subindo. Esse é um breakout. E o Power Breakout? O Power Breakout é esse, ó. O preço veio, foi até a média e depois continuou subindo. Esse é o Power Breakout. Então, o preço vem subindo, você encontra ele em um momento corretivo, né? Tá dando uma respirada e depois continua o movimento dele. É um Power Breakout. A média serve para isso. A gente utiliza muito a de 20 no dia a dia. Tá bom? Ó, outro gráfico aqui. SAPR. O que é isso aqui? Bandeira. Eu prefiro usar esses padrões muito mais em ações. Tá vendo? Porque eles respeitam muito mais. Aqui é outra bandeira. Quase não tem inclinação, mas é uma bandeirinha. E o que isso tudo mostra pra gente? Foi uma espécie de breakout aqui, porém não teve força para chegar até a média. Perdão, Power Breakout. Aqui sim, um Power Breakout. O preço veio, encostou na média e continuou caindo. Isso foi um Power Breakout. Então ele está caindo. Quando ele para de cair, começa a andar assim e está se aproximando da média, a gente fala, ó, o preço está fazendo um Power Breakout. Tá, gente? Dessa maneira. Por exemplo, vamos apagar aqui, ó. Ó, tá vendo só? Olha só. Tá vendo? O preço vem, a média está aqui ainda, ele começa a andar mais de lado, uma espécie de Power Breakout, não encostou, continuou caindo, aí ele vem, ó, quando você identifica nesse momento aqui, você já pode ver um Power Breakout. Tá vendo só? Ó, um Power Breakout se formando. O que ele faz? Encosta na média e volta a cair. Isso é um Power Breakout. Tá, gente? Ó, deixa eu encontrar mais padrões para vocês. Lógico, vão ter no dia a dia aqueles que são de livro, né? Perfeitos e alguns não tão perfeitos. Ó, Power Breakout. Vem, o preço vai até a média. Vem, vai até a média, encosta e continua subindo. Tá vendo só? Vamos mudar para outra ação. Vamos, por exemplo, aqui, ó, Magazine Luiza. Deixa eu ver se tem algum exemplo. Aqui, ó. Na verdade, o Power Breakout não é interessante que você encontre uma inclinação dessa, assim. Não deixa de ser um Power Breakout. O Power Breakout é mais quando o preço lateraliza, tá, gente? Tem essa diferença também. A gente muitas vezes no dia a dia fala, ah, tá fazendo Power Breakout. Beleza. Entendeu dessa maneira, a operação segue a mesma. É só um modo de falar que está mudando. Mas o Power Breakout e o Breakout é quando o preço lateraliza. Então, o preço vem, ele lateraliza até a média. Ou, no caso, o breakout, quando ele embola aqui com a média e depois continua subindo. É muito intuitivo, a gente tem que ir olhando, identificando e treinando o nosso olho.
Tá vendo? Não é do mais perfeito aqui, mas o preço veio subindo. Foi até a média que embolou um pouquinho com ela, uma inclinação meio que lateralizada, embolou. Depois continuou subindo. É uma espécie de breakout. Eu enxergo dessa maneira. Aqui eu estou com alguns estudos. Deixa eu apagar. Aqui, ó. Uma espécie de breakout. O preço veio. Isso aqui é a Pets, uma ação nova. Ela andou de lado, ó. É um exemplo bem legal. Power breakout. Ó. Embolou um pouco com a média e depois voltou a subir. Tá vendo só, gente? Aí entra, tudo vai se acoplando, né? Tudo vai se interagindo. Aí você vem e faz isso aqui, ó. Não é uma espécie de bandeira? É. Mas o que o preço está dizendo pra gente aqui? Nós temos que treinar. Ele veio, lateralizou um pouco aqui, rompeu, tá fazendo o pullback e continua subindo. O gráfico hoje ele parou aqui, ó. Rompeu o último topo. Sentiu um pouquinho, pode ser que corrija e continua subindo. Tá vendo só? Então é meio que uma bandeira, meio que uma lateralização misturado com breakout, power breakout. Eu acho que no dia a dia um pouco importa para mim, minha opinião, tá, gente? Se tá certo falar breakout, power breakout, porque a média embolou. Eu vejo muita discussão na internet disso. Ah, mas você tá falando errado. Isso não é um power breakout, isso é um breakout, isso é não sei o que, isso é uma bandeira, isso é uma bandeirola, isso é uma flâmula. Gente, sendo bem sincero, para mim pouco importa, cada um chama como quer. Você quer chamar isso aqui de retângulo, você chama. Você quer chamar isso de box, você chama. Você quer chamar de duas linhas, chama. Não importa, o que importa é que você vai jogar seu dinheiro aqui e vai ganhar dinheiro. A ideia aqui é essa, tá, gente? Eu poderia ficar aprofundando aqui, fazendo uma aula mais comprida, para estar falando para vocês o que é o que exatamente. Tenho muito material aqui preparado. Poderia passar 2 horas aqui encontrando exemplos. Mas desculpa, gente, eu não vou ficar procurando 3 horas aqui nos gráficos exemplos perfeitos de livro para mostrar para vocês, nem preparando slide. Tá? Ninguém aqui é criança. Estou falando porque pode aparecer algumas pessoas aí no canal criticando. Eu convivo em muitos grupos, até mesmo no Facebook de investimento. Vejo muita gente criticando cada detalhe errado que a gente fala, que julgam errado, né? Então, para mim não importa, gente. Cada um chama como quer. Estou falando como eu aprendi e como são as coisas. Ó, outra ação aqui. Vamos continuar. Depois desse breve desabafo que a gente deu, né? Ó, por exemplo, vai ter gente chegando aqui para mim falando: ah, mas tem exemplo melhor para você mostrar de breakout, power breakout. Tá bom, então procura aí, me manda por e-mail que eu faço uma aula aqui e mostro. É simples assim, gente. Estou tentando aqui ajudar, tá bom? Na sequência aqui. Eu estou falando isso antes que apareça a gente criticando aqui, porque eu sei como é. Isso aqui é um power breakout, ó. Isso deu uma lateralizada, embolou com a média e continua subindo. Replica esse tanto aqui, a partir do fundo para cima. Vamos fazer aqui. Só desenhar. Tá vendo? A gente vai vir aqui. Eu acho que em ações é bem interessante isso. Em ações a gente está arriscando menos. Não é que nem mercado alavancado futuro, né? Que você pode perder muito dinheiro. Então você pode operar no gráfico diário, que ele respeita bem mais que o de 5 minutos, de 15, de 30, de 1 hora, enfim. E fazer essas métricas aqui e operar. Eu acho que funciona muito bem. Eu costumo dizer que quem vai bem no mercado futuro vai excelente em ações. Ó, a partir do fundo, deu alvo ali. Ó. Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui para a gente estar estudando. Ó, espécie de bandeira, gente. Aqui, ó. Bandeira. Também tudo isso aqui é bandeira. Eu vou identificando dessa forma. Tem algumas mais perfeitas, algumas menos perfeitas. Deixa eu ver aqui esse gráfico da TRPL4, uma ação que eu gosto muito. Aqui, por exemplo, ó, fez um Power Breakout. O preço veio, andou de lado, nem teve força, mas encontrou com a média. Tá vendo? Mais um Breakout. Veio aqui, encontrou com a média e continuou subindo. Ao mesmo tempo, para mim isso aqui é uma bandeira. O que eu faço? Pego o tanto que ela subiu do último fundo até o topo da bandeira, replico aqui onde ela fez o fundo do rompimento, ó, bateu. Simples assim, gente.
Não, deixa eu achar aqui. Aqui deu uma embolada. Então, não tá uma coisa muito clara aqui pra gente estar estudando. Vamos ver aqui na córdina. Bom, acho que deu para entender, né, gente? Vou ficar procurando exemplo aqui. Acho que para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ó. Isso aqui é uma bandeirinha. Uma regressão até a média. Um breakout. Que para mim ele fez isso, ó. Subiu, encontrou na média e continuou subindo. Não precisa se preocupar em ser perfeito, gente, ó. O que importa aqui é ganhar dinheiro. Tá vendo só como funciona? Ó, alvo. Considerando que você está fazendo swing trade aqui em ações, ele subiu. Por que você colocaria seu alvo aqui, ó? Foi o tanto que ele pegou do fundo aqui até o topo da nossa bandeirinha. A gente replica do fundo que rompeu e põe nosso alvo aqui. Teria compensado sair aqui? Ah, mas subiu mais depois do gráfico. Pô, compensou. O que ele fez aqui? Ele bateu e fez uma correção. A média está apontando para cima. Pô, você sai da ação aqui, realiza o lucro. Deu essa caída, fez esse candle aqui, está chegando próximo da média. Considerando que ele é uma correção que nem rompeu o último topo aqui, ó. Fiz uma correção acima. Na hora que romper aqui, você pensa em entrar de novo. E continua, vai surfando com o preço. É simples assim, gente. Casos e casos, tá, gente? Hoje foi mais para a gente entender o contexto. Breakout, power breakout, que, ao meu ver, estão um pouco atreladas a bandeiras, que é o que eu opero no dia a dia, tá bom? Inclinação, bandeira de alta, nessa inclinação, só recapitulando. Subiu esse tanto? Põe aqui, ó, esse fundo põe aqui onde rompeu e replica esse topo aqui. Quando é de baixa, nessa inclinação, o tanto que desceu aqui, se põe esse topinho aqui e aqui como alvo. Simples assim. Reparem também que ele bate na média, às vezes aquele bate na média também continua. Aí já entra a nomenclatura, breakout, power breakout, e para mim tá tudo misturado, tá, gente? Não sei se ficou confuso, se deu para entender, tá bom? O canal aqui é novo, muita gente sabe, eu deixo isso sempre claro nos meus vídeos. Qualquer feedback aí que vocês tiverem, pode comentar, escreve aí, deixa um comentário, manda um e-mail para mim, tem um e-mail para entrar em contato aí também. E vocês também vão me ajudando, falando, ó, não ficou muito bem explicado, explica melhor, tá bom? Aí fica a critério de vocês. Eu tô aqui para ajudar. Eu repito todo vídeo, esse canal aqui é uma forma de ajudar pessoas, é um hobby para mim. Eu gosto muito de análise gráfica e não sou o pai da razão. Tô começando ainda, tô nem há 2 anos nesse mercado, mas já adquiri um pouco de conhecimento, fiz algumas mentorias, estudei, fiz alguns cursos. Tive uma fase no mercado no início que foi bem complicada. Aí fui aprendendo, corrigindo os erros e hoje eu quero compartilhar com as pessoas isso que eu aprendi. E ajudar vocês a ganhar dinheiro. Tá bom? Ó, só finalizando aqui, eu bati o olho. O preço desceu, lateralizou até a média, power breakout, continuou caindo. Tá vendo só? Então eu acho isso muito subjetivo. Ah, outro cara vai olhar aqui e chamar isso de triângulo. Tá bom, é um triângulo. Você replica toda essa pernada aqui para baixo. Dá na mesma. É isso que também acontece às vezes, gente. Às vezes o mesmo padrão gráfico que um cara vê, ele chama de um jeito. Às vezes o cara enxerga a mesma coisa de uma ótica um pouco diferente, que o resultado vai ser o mesmo. Ó. O cara vai chamar isso aqui de triângulo. Aí você vai replicar, igual a bandeira. Ó. Aí, ó. Tá vendo só? Ele respeita, então é aquilo, gente. Dentro desse contexto aqui, ó, só para finalizar o vídeo. Dentro desse contexto. Então, por isso que eu digo que não tem certo e errado. O que importa é ganhar dinheiro. Um vai olhar, falar que é um power breakout. O outro vai olhar, falar que é um triângulo. O outro vai olhar, vai falar que é uma bandeira. Ó. Não, mas para mim é uma bandeira aqui. Tá bom, para você é uma bandeira. Para mim é um triângulo. Alguém está errado, alguém está certo? Não. Os dois, se operarem da maneira correta, como eu estou ensinando aqui, os dois vão ganhar dinheiro.
É a mesma coisa, tá vendo, gente? Então cada um interpreta como quer. Eu não estou ensinando uma regra para vocês aqui, vocês têm que operar dessa maneira que eu estou ensinando e falar desse jeito. Não. Vocês estão aprendendo e o que importa é você absorver aqui e usar a seu favor essa informação. Então a gente está aprendendo a calcular métricas. Então ele bateu aqui, esse tanto aqui replica para cá e vice-versa e assim vai. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado bem claro, tá bom? A explicação. E estamos aqui no final do curso quase, né? Eu vou fazer acho que mais 1 ou 2 vídeos, estou preparando aqui para a gente tá agora botando em prática tudo que a gente aprendeu, fazendo um catado aqui das informações, uma revisão, e a gente já encerra o curso, tá bom? Quem tá gostando aí, deixa o like, curte, compartilha aquilo tudo que o pessoal fala, né? Dá uma força aí pro canal crescer e chegar a mais pessoas. Eu creio que tem muitas pessoas que podem estar precisando de uma ajuda. Não estou dizendo que o meu canal é o melhor, mas às vezes vem ajudar algumas pessoas. Eu, no decorrer do tempo, muitas vezes encontrei alguns canais pequenos, até não de pessoas famosas, conhecidas, e eu vi uma informação ou outra que eu achava que sabia de tudo, aí eu vi um detalhe a mais, eu falava, olha, isso eu não sabia, que bom que eu aprendi isso. Esse detalhe aqui é importante, isso aqui eu vou usar no meu dia a dia. Ou, isso aqui para mim é besteira, não vou usar. Entendeu? Então, eu acho que informação nunca é demais, a gente vai aprendendo e filtrando e absorvendo aquilo que é relevante para a gente. Tá bom? Então, hoje ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, gente. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa sorte.